Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com esse Brasilzão cheio de problema e a gente aqui trazendo mais problema ainda para você refletir no nosso Vozes Livres. Eu sou o Guilherme Prado, estamos em mais um programa hoje aqui no nosso podcast, nosso videocast, e abordando uma questão ainda não abordada por aqui, que é a relação da economia solidária, a questão da saúde mental, como essas lutas se encontram na costura, na transformação de outra economia, de outro mundo possível. Então, vai ser o tema de hoje, sem mais delongas. Já peço para você curtir e compartilhar aí para nos ajudar na construção desse canal. Hoje vamos, então, falar sobre a história dos pontos de economia solidária em São Paulo, como eles foram construídos, como que foi a militância e o diálogo com a economia solidária para chegar aí nesse patamar hoje, trazendo muita gente para dentro de um mundo autogestionário. E para isso, a gente vai ter a Risonete Costa, que eu já chamo aí, dando boa tarde e pedindo para se apresentar e reafirmando que é um prazer ter vocês por aqui. Olá, Riso, tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu sou Risonete Costa, trabalhadora do Ponto de Economia Solidária na Zona Oeste de São Paulo. É a primeira experiência desse tipo em todo o Brasil. A gente tem um outro espaço na Benedito Calixto, que é o Ponto Benedito, mas é diferente o formato. E a gente vai contar essa história hoje. A gente tem o prazer de apresentar a nossa história, né, que no espaço do Ponto, aqui no Butantã, a gente está trabalhando desde 2016, mas isso é fruto da luta do movimento antimanicomial e tem a ver com a história da reforma psiquiátrica brasileira. O Ponto de Economia Solidária e Cultura do Butantã é fruto dessa luta. Muito interessante. Então, antes da gente até focar um pouco mais na prática dos pontinhos, o que são os pontinhos, você podia dizer um pouco para a gente, Sonete, como que é esse encontro aí de lutas, que foi a questão da luta antimanicomial, da saúde mental e da economia solidária, né? A economia solidária que aparece nos anos 80, 90, se consolida nos anos 2000. Como que isso tudo se mistura aí? Qual que é a conjuntura histórica, digamos assim, do nascimento dos pontos de economia solidária? Então, a gente faz parte da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária do Estado de São Paulo, né? Um movimento social que luta pela reforma psiquiátrica brasileira. Nós somos vários serviços de saúde da cidade e do estado. E acho que em 2004, Guilherme, o professor Paul Singer, ele chama para uma conversa o Ministério da Saúde, né, para fazer essa interlocução aí entre a economia solidária e a saúde mental. E aqui em São Paulo, a gente já trabalha na rede para possibilitar que os empreendimentos, algumas oficinas que existiam dentro dos serviços de saúde, tivessem um espaço, né, para poder desenvolver melhor as atividades. Por exemplo, eu fui paciente do CAPS Butantã, aqui na Zona Oeste, por 14 anos. A gente, como parte do tratamento lá, a gente tinha oficinas de costura, a própria livraria Louca Sabedoria, que hoje tem um espaço no Ponto de Economia Solidária, foi um empreendimento que nasceu dentro do CAPS. Então, lá a gente tinha um armário que guardava os livros, e quando conseguia alguma venda, a gente saía e levava em mochilas. Então, dentro dos serviços, essas oficinas que era importante, elas foram crescendo, e a ideia de gerar renda para pessoas em sofrimento psíquico que praticamente não tinham nenhuma oportunidade fora, né? Pessoas vistas como incapazes e não são. Então, a gente já tem esse desejo, né? E na rede de saúde mental,
A gente, em 2010, tem uma experiência de abrir um espaço para comercializar e para que os empreendimentos saíssem do serviço e pudessem fazer autogestão e cuidar da vida, poder trabalhar. E a gente aluga uma casa em Perdizes, perto da PUC. Nós chamamos de Casa do Saci. Lá nós tivemos uma loja, um espaço da livraria, uma cozinha, e fazíamos eventos, abríamos de quarta a sábado. Mas passado um ano, a gente não conseguiu pagar mais aluguel. A gente entrou nesse espaço já em parceria com a Associação Vida em Ação, que está com a gente até hoje. Então, depois de um ano sem experiência, né, de fazer coisas assim, a gente não dá conta de pagar aluguel, então a gente volta para o serviço de saúde mental, né? O Basaci, que é um empreendimento itinerante na rede, que não está em nenhum serviço de saúde, ele vai procurar lugar para guardar algumas coisas. E aí mas a gente experimentou um pouco disso, né? Da importância das pessoas que antes trancadas no serviço de saúde pudessem ter um lugar para ir, para trabalhar e serem valorizadas. Então, esse ano foi a realização de um sonho também, né? Aí a gente teve que parar, mas a gente continuou batalhando por um espaço. Entendi, Donete. Então, a gente pode dizer ali, né? Você falou em 2004, a gente tinha o Paul Singer, a gente já tinha passado ali a experiência do Fórum Social Mundial, onde a economia solidária ia se estruturando dentro do Estado também, mas enquanto movimento social, a gente tem o nascimento da Secretaria Nacional da Economia Solidária dentro do Ministério do Trabalho, e aí tem uma aproximação aí junto do Ministério da Saúde, que é onde a assistência as pessoas com esses problemas ou, né, da luta da saúde mental está alocada. Então, você falou da luta antimanicomial. O que você acha que... Quais são as demandas aí que acabaram convergindo com a ideia da economia solidária, antes da gente falar mesmo do trabalho fantástico que vocês fazem? Vocês acham que tem a ver com essa luta de mostrar que as pessoas que estão em sofrimento psíquico podem sim contribuir muito para a sociedade, uma ressocialização por meio do trabalho? É por aí que você vê esses pontos de conexão? Sim, e na nossa experiência, né, como as pessoas puderam mudar suas vidas, né, podendo sair de casa, sendo respeitadas, tendo autonomia, tendo uma renda, né, quando a gente consegue avançar aí na geração de renda dentro dos empreendimentos, porque a luta de manicômio, a gente conseguiu fechar muitos manicômios, né, a gente, como rede de saúde mental, a gente foi muito em Sorocaba, né, em Câmara Municipal, porque ali era uma região que tinha muitos manicômios, e infelizmente hoje ainda tem muitas comunidades terapêuticas, né, que são os pequenos manicômios de hoje. Então a gente, na luta da reforma psiquiátrica, conseguimos, com outros movimentos, fechar muitos manicômios, mas era preciso mais, né? Era preciso dar lugar para as pessoas que precisam de tratamento, de cuidado, mas não precisam ter a sua vida negada, né? Trabalhar, a vida social, né? Ir para as festas. O Centro de Atendimento Psicossocial, os CAPS, né? Que é a lei criada com a Lei 10.216 de 2001, do Pedro Delgado, nesses serviços, que foi exatamente em 2004, quando eu adoeci, eu fui para o CAPS Butantã. E lá eu tive um tratamento humanizado, e já em 2009 eu estava indo para Brasília, na Marcha Nacional dos Usuários. Em seguida, também a gente foi para a Primavera do SUS, onde novamente o professor Polsinge recebeu a rede de saúde mental, e a gente fez a solicitação de apoio para as feiras da rede em São Paulo. Então, a partir do tratamento humanizado, eu pude ir para fora, né? E ter outro lugar na vida. E é isso que a gente acredita e a gente vê acontecer, né? Dentro dos empreendimentos da rede de saúde mental e hoje no ponto de economia solidária, e a gente quer isso para mais gente, né? Incrível isso, né? Então, mostrar o potencial de como as lutas são interseccionadas, né? Envolvem
várias áreas do saber e do viver, né? A questão de ter um trabalho digno também deixa as pessoas mais saudáveis, né? Mentalmente, isso tudo é muito interessante. É algo que nos deixa muito animado ver o resultado desse trabalho, né? Então, acho que a minha pergunta vai nesse sentido agora. O ponto de economia solidária, que para a gente é muito importante aí no Butantan, porque acima de tudo também ajuda os empreendimentos a se articularem, né? A ter um espaço em comum. Como que nasce isso e o que tem por trás? Não é só um aparelho, né, da economia solidária e da saúde mental que está ali, né? Tem muita luta por trás. Como que foi o nascimento do ponto de economia solidária e desse movimento? Sim, então, a gente pede a Casa do Saci, né, em 2011, aí seguimos com nossa luta na cidade e em 2012, eu também era do Conselho Gestor de Saúde do CAPS Butantan, e ali, nesse controle social, a gente ia em muitos lugares em busca da melhoria do serviço, do atendimento, dos equipamentos, e a gente teve o problema de o CAPS não poder mais funcionar naquele espaço por questões sanitárias, e o subprefeito do Butantã deu esse imóvel para ser o CAPS Butantã. Quando a gente viu o imóvel ali na Avenida Corifeu, a gente pensou que podia ser mais que um serviço de saúde, mais que um CAPS. E aí a gente conseguiu a reforma lá Então, da era em outro casa. lugar, desculpa te cortar, em outro lugar que foi fechado por questões sanitárias, aí mudou para Butantã? Ou foi esse Não, mesmo? não, não. O CAPS Butantã é ali no Caxingui, né? Próximo ao Butantã. E essa casa, que hoje é o ponto, foi dada para ser o CAPS Butantã. Mas o conselho gestor, os trabalhadores que estavam envolvidos nessa melhoria do serviço, né? Porque quando a gente vai atrás de feiras, né, para as pessoas poderem trabalhar, espaços para comercializar, para ter renda, a gente está cuidando também do serviço de saúde, né? E aí essa casa foi dada para ser o CAPS. A gente, como conselho gestor, a gente consegue a reforma da casa do CAPS, e a gente começa a trabalhar no GT Corifeu para que essa casa seja usada para esse projeto de geração de renda, né? E aí o CAPS Butantan ele já tem a chave da casa, mas a gente começa a trabalhar nesse projeto para seguir com um lugar para colocar os empreendimentos, né? Tirar as oficinas de serviço, as pessoas poderem trabalhar todo dia, não ir ali só para tratamento, poder fazer outras coisas. Só que isso leva... E aí o CAPS Butantan fica na casa, que é no bairro do Caxingui, ali perto do Butantan. Fica Isso na em casa, a 2016. casa 2012. 2012. E a gente cria um grupo de trabalho, que a gente chama de Grupo de Trabalho Corifeu, inclusive junto com a Redinha de Saúde Mental e a Incubadora Tecnológica e Cooperativa Populares da USP. A gente começa um GT para articular esse projeto de ter um lugar para os empreendimentos nesse espaço. Só que a burocracia desse processo leva 3 anos para passar a titularidade da casa, que é da subprefeitura, para a Secretaria de Saúde. Porque para implantar esse projeto, a casa tem que ser passada para a Secretaria de Saúde. Isso leva 3 anos, a casa é invadida, depredada, mas em 2015 é entregue e a gente, de novo, batalha por uma reforma para a casa da Corifeu, que hoje é o ponto, para a gente conseguir usar, porque recebemos a casa depredada. E aí a gente também e aí a gente muda para a Avenida Corifeu 250 em março de 2016. Mas assim, um período de 3 anos de batalha para que a secretaria entenda que esse projeto é importante, que é da saúde também, que é também cuidar das pessoas, né? Não é um lugar não é um lugar que tem médico que vai né? Isso tudo era um projeto de inclusão social, de geração de renda, aquilo que a gente já fazia nas oficinas, na rede de saúde mental, nas feiras, mas a gente queria um lugar para isso.
E aí demora, mas a gente consegue. E em março de 2016 a gente muda para o imóvel da Avenida Corifeu e começa a trabalhar. Quando a gente muda, é o Baçaci, é a Livraria Louca Sabedoria, é o artesanato do Caps Lapa, que é o carinho feito à mão e o TA, a Cobra Criada e a Livraria Louca Sabedoria no Caps Butantã. A gente muda para lá, segue trabalhando nas oficinas, e começa a procurar como gerar renda naquele lugar. Era uma casa que tinha muro na frente, né, nada visível, mas a gente começa a divulgar que os serviços do CAPS têm ali, a gente começa a fazer lanches e oferecer, a gente conhece um grupo, o Comer Ativamente, que está ligado também à ITCP na USP, que é um grupo de consumo responsável. Eles nos levam, começam a fazer formação no ponto com a gente e nos levam para conhecer alguns produtores, porque a gente tinha o artesanato, tinha a livraria, tinha uma cozinha para funcionar, né? Mas a gente precisava dar vida àquilo, né? Como trazer outras pessoas para ali. A gente fomos conhecer alguns produtores, primeiramente em Ibiúna, e a gente, conhecendo ali a roça do Josiel, a gente propôs para ele se a gente podia começar a vender cestas na cidade, pagar para ele depois, né? E aí ele topou. A gente começou a oferecer para amigos, para pessoas do serviço de saúde, e começamos a trabalhar com isso. A livraria funcionando, fazendo divulgação também, e a gente falava para as pessoas irem lá, que dava para entrar, que tinha uma loja, o artesanato, tinha a livraria, né? E alguns dias a gente preparava lanches para servir. Em 2016 a gente consegue também um contrato com o programa São Paulo Carinhosa, aqui da Estela Haddad, na Prefeitura de São Paulo, para servir lanches para um curso de conselheiros gestores. Então, esse empreendimento da cozinha, ele também consegue esse trabalho por uns meses e gerar renda, né? E aí a gente vai ali no território, a gente foi muito bem recebido ali no território do Butantã, né? A gente começa a entrar em contato com pessoas, né? Muita coisa de boca a boca no começo. Quando a gente começa a oferecer essas cestas do Josiel, a gente faz por e-mails também, e a coisa vai crescendo, essa coisa de boca em boca. Mais ou menos... Oi. Então, já volta na reflexão. 2009 começa essa discussão, né, entre mais estruturada de saúde mental, economia solidária, e a coisa predecessora, né? É por aí que começam a ideia de rede, e aí 2012 começa esse processo do ponto, e aí ele efetivamente começa em 2016. Então, é por aí, né? Um trabalho de construção entre diálogo da saúde e da economia solidária, é isso? É fundamental essa intersetorialidade, né, de economia solidária, que foi um convite do professor Paul Singe para o Ministério da Saúde, né? Isso deu muitos resultados, e esse apoio também que a gente recebeu para as feiras na rede de saúde mental, né, fez a gente se movimentar. E essa luta por esse imóvel na Corifeu foi uma luta ali diária, de estar nos gabinetes, de falar do projeto, da experiência que a gente tem, né, de que as pessoas são capazes de trabalhar, de sair do serviço, né? E a gente mostrar que isso era importante, né? A gente teve... E hoje a minha experiência de vida e de muitas pessoas é isso. Eu comecei a trabalhar no ponto de economia solidária em 2016, antes, né? Porque quando a gente luta pelo espaço, a gente já está trabalhando lá, é isso que eu sinto. Em 2018 eu não preciso mais ir para o CAPS fazer tratamento, porque eu não tenho tempo, porque eu não dependo mais de remédio, né? Eu consigo me livrar da dependência do Rivotril, e isso é uma experiência, né? E tem muitas outras, né? E das pessoas serem... também na família tem o outro olhar, né? O meu filho é capaz, eu não sabia que ele conseguia trabalhar, ele é capaz. É isso que a gente escuta hoje lá de algumas famílias,
né? Então, E assim, foi fundamental essa parceria. incrível isso, né? Então, quais são os principais impactos dessa fusão de lutas aí? Como que você vê? Por que que é uma grande pergunta, né? Até a gente estava comentando hoje, né, na nossa cooperativa sobre a entrevista. A experiência de vocês mostra os impactos positivos, né, da ressocialização via economia solidária. E o mais impressionante é porque isso não se universalizou por vários lugares, né? Porque ainda é algo meio que exceção à regra, né, Zonete? Como que você avalia esses impactos positivos aí? Então, ainda, infelizmente, ainda somos, né, quase que a única experiência, exitosa, mas quase que a única. A gente chega a apresentar um projeto de lei que cria esse programa na Câmara Municipal em 2016. Aí, em 2017, né, é vetado na mesa do prefeito, na época, João Dória. Então, a gente não consegue avançar, né, sendo que a gente já mostrou que espaços como esses mudam a vida das pessoas. O professor Pocinge foi visitar o ponto em 2016 ainda, a gente não tinha muita coisa ainda. Ele falou: vocês têm que falar disso para o mundo, né? E é isso que a gente está fazendo, ao mesmo tempo que a gente trabalha, porque lá a minha renda depende totalmente desse lugar e de muita gente, de mais 26 pessoas, né? A nossa renda depende dali. Então, além da renda da gente, que depende dali, do nosso trabalho diário, essa luta para manter esse espaço, né, que já esteve ameaçado várias vezes, tanto por dificuldade da infraestrutura do local, porque a gente tem casa, água, luz, segurança e limpeza do espaço, né? Que é um direito, né? A gente quer que isso se replique em outros lugares, mas a gente tem que todo dia né, travar uma luta política para estar ali. Há pouco foi a questão do Instituto Butantan, né, querer aquele terreno para expandir, construir, inclusive ali na Corifeu, para eles terem um acesso e um edifício garagem ali. Então a gente travou uma luta de mais de 1 ano e meio, né, para se manter no espaço. E assim, é um lugar que as pessoas ao redor, a Vila Pirajussara, que é ali do lado, Vila Indiana, o Morro do Querosene, o Conjunto Residencial Butantã, até Jardim Bonfiglória, né? A gente tem um volume de clientes ali do ponto muito grande, de pessoas, por exemplo, no nosso WhatsApp de venda de produtos agroecológicos, a gente tem 600 pessoas no WhatsApp. Né? Dessas pessoas, eu acho que 200 são pessoas que apoiam totalmente o projeto do ponto, né? Que apoiam nossas ações, que nessa luta aí para não perder o espaço para o Instituto Butantan, estiveram junto, né? A gente teve 3 audiências públicas dizendo que aquele espaço era importante ali, porque as pessoas precisam estar no seu território, né? Poder trabalhar, transitar, e estarem também onde ela quiser, né? Porque por muito tempo as pessoas com sofrimento psíquico foram segregadas nos manicômios, né? Foram totalmente desacreditadas, e a gente sabe que quer defender o direito de todas de trabalhar onde quiser, né? De estar no meio de todo mundo, né? de se sentirem amadas, né? De sentirem donas do seu espaço, do seu negócio. É assim que as pessoas se sentem hoje, né? A maioria dos trabalhadores do ponto vão pouco no serviço de saúde, porque aquele lugar é importante. Antes da pandemia, a gente tinha cineclube, a gente tinha encontros no ponto, que a gente trazia os nossos produtores, a gente tinha o Samba pela Democracia, sexta-feira à noite. Vai ser legal, hein? Agora, depois da pandemia, a gente não conseguiu voltar aos eventos ainda, é um sonho agora. Mas antes a gente estava assim, né, com a casa aberta direto, e aquele lugar era a extensão da nossa casa, né? A gente ficava muito ali. Então, é preciso fortalecer o ponto de economia solidária que existe, quase 7 anos, né? Estamos em 2023, está ali a prova de que isso dá certo, então por que não replicar? Né? Lá em Pinheiros, na Praça Benedito Calixto, tem um espaço
que é público, que é a gente também na rede de saúde mental consegue uma sessão de uso para a Associação Vida em Ação, que faz a gestão daquele espaço, e tem lá dentro uma loja social de vários empreendimentos da rede, né, que comercializa, mas é só uma sala, né? A associação que banca todo o espaço, diferente do ponto de economia solidária, mas que também na pandemia sofreu muito com... porque não, é uma loja, então não podia abrir, né? Diferente de ir lá no ponto, que o empreendimento dos orgânicos na pandemia conseguiu muito mais trabalho, porque a gente seguiu com as vendas online e conseguiu, inclusive, apoiar outros empreendimentos, né, que tiveram que fechar, e outras pessoas da cidade, do bairro, que ficaram sem trabalho. Então, Isso que eu queria perguntar. Então, muito interessante a experiência, né? Magnífica, a gente fica impressionado com um tipo de militância que dá tantos frutos e mostra como ressignificar, inclusive, o serviço público, né? Vocês são uma iniciativa que mostra como o Estado é importante, na verdade, para promover e fortalecer iniciativas que já existem na organização da sociedade civil, né? Isso é muito impressionante. E aí, como foi uma coisa orgânica, inclusive, né? Já que a gente toca no tema orgânicos, a gente diria, dá para dizer, então, que do ponto a atividade principal, assim, geradora de trabalho e renda, é a comercialização dos orgânicos, da agroecologia, do respeito ali ao meio ambiente, junto com o fortalecimento dos pequenos agricultores. Como é que se dá essa concepção do trabalho e renda dentro do ponto? então, a experiência da gente comercializar produtos sem veneno, de pequeno produtor, também fez com que a cozinha da casa, que depois, né, se tornou Comedoria Quiririm, também fizesse essa opção. A gente é da saúde, né? Quer cuidar da vida das pessoas, então tem tudo a ver optar por alimento saudável para todo mundo, não só para quem tem a grana, mas para todo mundo, é direito, né? Então tem tudo a ver com a nossa origem, que como equipamento de saúde, né? Cuidar da vida, né? Da vida social, tendo trabalho, renda e lugar para ir, né? E pessoas para conviver, e cuidar da saúde, comendo o melhor, né? Então essa opção tem tudo a ver com a nossa origem. Entendi. E é isso que movimenta o maior número de pessoas para a organização do empreendimento, é fazer essa ligação com os consumidores finais, a parte de organização de compras, do estoque, das cestas. Esse é o ponto principal, então, da geração de renda do ponto. Sempre o trabalho com alimentação, tanto da cozinha como o nosso de revenda, né, de pequenos produtores, foi o que mais movimenta o lugar, né? A livraria também tem um trabalho importante, a loja, né? E a horta, e um novo empreendimento que começou agora, em 2023, que é o Lava Seco, é uma lavagem de carro com não gastando água, né, com outros produtos, como a cera de carnaúba. A gente tem 6 empreendimentos no ponto de economia solidária, mas durante todo esse tempo o trabalho com alimentação foi o que mais movimentou a casa e trouxe pessoas e também nos ensinou, porque hoje, né, o caminho que a gente tem feito aí na Rede Pontinhos desde 2021, a gente, quando a gente foi para Sorocaba conhecer os produtores, a gente levou o ponto inteiro, então todo mundo vai tendo contato com essa coisa da agroecologia e a necessidade de consumir alimento saudável como direito de todo mundo. Então, além da alimentação saudável, alavancar e trazer pessoas para o ponto, né? E a gente poder se conectar com várias redes, essa formação de todo mundo que diariamente a gente, aos poucos, vai conseguindo fazer, né? E com os nossos clientes também, que alguns já chegam conscientizados e outros vão se conscientizando junto com a gente. É um trabalho de formiguinha, sim, mas que a gente vê crescer e que a gente tem orgulho, né? Eu acho que a gestão pública também devia ter orgulho de equipamento desse e também querer replicar, né? Porque
As pessoas também que nós chamamos de clientes, parceiros, amigos, também se sentem afetadas com o resultado positivo do que o ponto tem conseguido produzir nesses quase 7 anos. Sensacional, né? E uma grande forma de trazer alimentos mais acessíveis, né? Alimentos saudáveis, sempre a economia solidária provando que é possível. Interessante, Zanetti, são 6 empreendimentos econômicos solidários, né? Que vocês acabam tendo como iniciativa. E essa rede não acaba só no Butantã, né? Existem outros pontinhos. Explica mais para a gente aí, para quem passou na aula de artes no pontilismo, fica pensando em vários pontinhos no mapa, né? Como é que esses pontinhos se organizam? Já existe os pontinhos no mapa e a rede de pontinhos, o sonho já está aí se concretizando, mas podendo funcionar já há algum tempo e sendo referência, né, para pontinhos de economia solidária. Ainda existe só o Ponto Butantã, que tem casa, né, com alguns subsídios aí. A gente, só para registrar, a gente conseguiu em 2016 que o secretário da Saúde assinasse uma portaria que cria o ponto, mas até hoje a gente só existe por essa portaria, que é 1707 de 2016, é a portaria da Secretaria Municipal de Saúde que cria o ponto de economia solidária e cultura do Butantã. Mas a gente não conseguiu avançar, então a gente está sempre muito frágil aí politicamente, né, porque a gente não tem um programa, uma lei ainda. Mas a gente, a partir da pandemia, que a gente foi nesse reinventar de fazer as coisas, a gente encontrou muitos outros movimentos, né? Como o Espaço Cultural Cachoeiras, na Coab Raposo Tavares, e a Viela da Paz, a Sociedade Alternativa na Viela da Paz, aqui no Taboão, né? Comunidades periféricas que lutaram para sobreviver na pandemia, que alimentaram as famílias, que movimentos pequenos e sociais que deram comida para as pessoas na pandemia, foram buscar, não deixaram as pessoas passar fome, porque se esperasse o poder público teriam passado fome. A gente foi se juntando, assim, algumas vezes a gente se encontrou num evento online uma vez e contou a experiência do ponto, e a Coab contou como é que estava alimentando as famílias ali, e nesse movimento da Coab Raposo, né, como eles conseguiram também conhecer o CSA, levar o CSA e distribuir cestas orgânicas também para as famílias. Então a gente via que a gente tinha alguma coisa em comum aí, e começamos uma parceria com a Associação Videação e Sesc Pinheiros para a formação dessas comunidades. Isso em 2021. Por quê? Em 2020, o Conselho Gestor de Saúde do Ponto Ecosol Butantã apresenta o projeto de lei orçamentária para a Subprefeitura do Butantã para replicar a experiência de pontinhos de economia solidária na periferia e para as pessoas terem acesso a comida saudável. Esse projeto de lei foi bem votado na proposta orçamentária para 2021, tem dotação orçamentária, mas nunca a gestão fez nada. Então, também começar a juntar essas comunidades numa formação, e aí a gente chama vários parceiros, que já são parceiros do ponto, né? Instituto Terra Viva, Livres, né? Quando a gente, ainda online, né, vai conversando, vai fazendo essas formações, o próprio Instituto Chão, Oré Cestas, pessoas que trabalham com energia solar e questões de sustentabilidade. A gente faz várias formações e em 2022 a gente consegue fazer nessas comunidades, no ponto, na Coab Raposo e na Viela da Paz, 3 feiras, né, para divulgar essas iniciativas. E aí a gente começa a trabalhar aí na questão da discussão
da soberania alimentar, do direito das pessoas terem acesso a comida de qualidade e poderem pagar por isso. E agora, em 2023, a gente junta todo mundo na Praça de Ideias, né? Redes comunitárias, agroecologia, segurança e soberania alimentar, e chama os gestores também para dizer por que não foi feito nada se tem dotação orçamentária, né? Por que a Viela da Paz não consegue apoio para implantar uma horta lá no Linhão? Por que a Coab, né, que também alimentou as pessoas no pior momento da vida delas durante a pandemia, não tem apoio de ninguém, né, para seguir o trabalho que começou? Então, a gente, naqueles 2 dias, fez um pouco isso, né, com esse movimento, e é isso, é replicar os pontinhos de economia solidária. Por exemplo, o Espaço Cultural Cachoeiras conseguiu agora a cessão de uma sala para a Associação Espaço Cultural Cachoeiras, mas precisa dar condições às pessoas usarem esse espaço, né? Porque é uma associação, não tem muito recurso. Então, ali já pode ser um pontinho de economia solidária, só que precisa de incentivo, precisa de subsídio, né? E é direito das comunidades. As feiras a gente conseguiu fazer sem recurso, né? Mas a gente teve êxito e teve perda também. Então, por exemplo, o ponto de economia solidária que existe há quase 7 anos, a gente é uma política pública de baixo para cima. A gente foi lá como paciente do serviço de saúde, como trabalhador do serviço de saúde, né? Praticamente ocupamos aquela casa, porque esse é o CAPS. A gente conseguiu a reforma do CAPS e a gente começa a usar, né, sem muito recurso, sem muito saber o que fazer, e deu certo. Imagina se o poder público entra junto com as pessoas, né? Na potência que isso pode ser. Então, tá dito e tá dado assim, dá certo, né? Então, vamos lá, agora a gente está no governo aí que também está querendo conversar, né? Colocar comida na mesa, então vamos junto, a gente sabe como fazer, né? Sensacional, Janete. É o que você diz, em última, é o que a gente deveria adotar de praxe, né? Pegar o nosso futuro, o nosso presente pelas mãos e reivindicar o que é nosso como direito. Então, é uma política aí arrancada mesmo e de muito sucesso o que vocês acabam fazendo, que nos dá esperança de um futuro melhor, né? Então, essa última parte, eu queria aí que você dissesse quais são os próximos desafios. Esse nosso encontro do último dia 25 e 26, junto do SESC, organizado por vocês, né, Territórios do Comum, meio que acena para o futuro, né? Queremos mais e queremos uma política de segurança alimentar, se possível a nível nacional, com forte participação da saúde e da economia solidária, não é mesmo? Vamos seguir. A gente pôde falar isso para várias pessoas ligadas ao poder público, né? Eu acho que elas não podem mais se negar a fazerem o seu trabalho, né? Eu gostaria também de colocar aqui que no ponto a gente, além de possibilitar, né, o acesso a comida saudável, ao produto produzido da melhor forma, a gente consegue ali ter pessoas de todos os lugares e idades e tamanhos, né? Trabalha com a gente pessoa de 70 anos, pessoa de 60 e pessoa de 22, né? Pessoa com pouca capacidade intelectual está ali trabalhando, sabe, se relaciona com todo mundo. Então, isso é um pouco do que a gente pode fazer, né, em todos os lugares. E agora a gente segue. A política pública, ela é arrancada também, mas ela tem que vir, né? Preciso aprovar o programa Ponto de Economia Solidária, né, que foi vetado lá em 2017. É preciso criar possibilidades e ir para a periferia. A gente tem aqui no Butantã o CRESAM, né, que é um Centro de Referência em Segurança Alimentar, que tem uma cozinha maravilhosa, subutilizada, né, uma horta que só funciona quando tem trabalhadores do pote. Então, muito espaço ocioso, né? A gente, como Rede Pontinhos, a gente se entende que
conseguimos formar uma rede exatamente quando a gente faz as feiras, em 2022, né? Então, quando a gente lança aí o Praça de Ideias, a gente já tem o logo, Rede Pontinhos, que são pontinhos mesmo, né? E redes, pontinhos que cabem todos os movimentos, mas que é para cuidar da vida das pessoas, né? Em todos os aspectos. Então, todas as pessoas do poder público já sabem que dá para fazer. No ponto, a gente passou uma vez um filme que é Si può fare, é um filme italiano, que fala a experiência de uma cooperativa. Na Itália, né? E aí a gente gosta de falar dessa história, Si può fare, dá para fazer, né? Que é a experiência que o ponto vive, né? Que a gente já mostrou e está lá, né? Uma das coisas que a gente fez lá na Praça de Ideias foi chamar as pessoas que ainda não conheceram o ponto a conhecer, né? Essa parceria que cresce, né? Cresceu aí na Rede Pontinhos, né? Que quando o ponto conhece a Coab Raposo, a Viela da Paz e vai afinando as parcerias, aí o contato com nossos produtores mesmo, com as pessoas que fazem um pouco do que a gente faz como livres, e a gente, através da Praça de Ideias, a gente amplia isso, porque a gente recebe representantes do Legislativo, do Poder Municipal, né, a representante do MDA, né, que veio e disse que o governo está a fim de fazer, então vamos fazer junto. Então, é isso, está ampliado, tá dito, né? A gente está feliz como ponto de economia solidária. A gente está indo agora, dia 22 de abril, lá na Maria Alves, na comuna Irmã Alberta, levando o ponto, né? Todos os empreendimentos do ponto, e algumas pessoas da Rede Pontinhos para ver de perto como que é, né? Produzir sem veneno e a luta pela terra ali, especialmente nos assentamentos aqui em Perus, né? Então, é uma forma da gente mostrar como é a luta pela terra e o direito de produzir, né? De poder comercializar. Dos grandes desafios nossos aqui em São Paulo é como comercializar, né? Chegar e ter o preço acessível para todo mundo. No Ponto Ecossol a gente consegue fazer isso em alguns produtos, não em todos, né? Porque ainda chega caro para a gente, né? Mas a gente tem aprendido muito e eu acho que a gente se fortalece agora em 2023 com esse grande encontro que foi em 25 e 26 de março, né? A gente está aí terminando a síntese para poder compartilhar e todo o material, né? E seguir com o trabalho, né? E E alcançar trazendo voos pessoas para maiores, né? somar. Oi? E alcançar voos maiores. Alcançar voos maiores e política pública De verdade. arrancada, mas a gente é direito de todo mundo, né? A gente conseguiu arrancar do ponto, né? Mas a gente agora na pandemia a gente lutou para que o ponto Benedito sobrevivesse, né? Só com a gestão da Associação Vida em Ação. Tanto que agora a gente está quase passando o ponto Benedito para um serviço de saúde que é um centro de convivência, que também é interessante, mas não seria o ideal, mas é uma forma de manter aquele espaço aberto, né? De garantir aquele espaço que é no endereço bem interessante, como é o ponto Butantã, né? Porque assim, ali naquele endereço do Butantã, está na Praça Benedito Calixto, é o lugar. As pessoas na saúde mental foram invisibilizadas a vida inteira, tiveram seus direitos negados. Essas pessoas têm que estar na avenida, né? A gente tem um empreendimento na rede que chama Ala Loucos pela X. É um grupo de samba que faz carnaval e é de geração de renda também. A gente quer as pessoas na avenida sambando e dando risada e comendo bem, todo mundo. Maravilha, Elizabeth. Sem dúvida, é uma experiência de inspiração, mas não só isso, né? De política
da maior possível e também da construção de outra economia, que é o que a gente luta no fundo, né? Então, estouramos o nosso tempo, mas não posso deixar de dizer que o Livres tem muita admiração pela iniciativa que vocês puderam construir e que a gente já se sente um pouquinho de pontinho, né? Então, vamos colocar pontinho para todo lado aí nesse Brasil, porque quem tem fome tem pressa e a economia solidária, sem dúvida, é o futuro. Obrigadão, Janete, por estar conosco aqui hoje. Obrigadão, e a gente só cresce em parceria, em rede, e muito feliz de tê-los conosco também. Obrigado e a luta sempre. Um abraço do Livres, da Rede Livres, e um abraço para os nossos espectadores, né? Nossos espectadores ficam aqui com o nosso EcoSalve. Até a próxima! Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.